A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o Diácono Evaldo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o temor de Deus. E a palavra para a nossa meditação está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7, que está escrito: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa palavra que é uma introdução do livro de Provérbios, onde fala de conhecimento, onde fala de temor, onde fala de sabedoria e onde fala de instrução. Louvado seja o nome santo do Senhor. O temor do Senhor que está relacionado ao respeito e à reverência da pessoa de Deus, aonde nós precisamos sentir isso no nosso coração e praticar, porque a palavra de Deus não foi feita somente para que a gente leia, mas para que a gente a pratique. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra diz que o temor é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou seja, é o princípio do conhecimento. E ele vai dizer que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós, como seres humanos, nós não gostamos de ser ensinados. Nós gostamos de aprender e querer ensinar as pessoas. Mas Deus deu alguns homens para que ensine a sua palavra, porque esses homens foram dotados pelo poder, pela graça do Espírito Santo para exatamente fazer isso. E nós podemos ver isso na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê, irmão Evaldo? A palavra vai continuar dizendo e vai nos responder: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todo chegue à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E muitos têm desprezado até mesmo dentro da casa do Senhor. Têm desprezado esse conhecimento, têm desprezado através destes homens, porque muitas vezes nós não queremos ser ensinados pelos apóstolos, não queremos ser ensinados pelos profetas, pelos evangelistas, pelos pastores e pelos doutores, desprezando esses homens que Deus levantou dentro da sua casa para que ensine-nos o verdadeiro caminho. Para quê, irmão Evaldo? Para que nós chegamos ao temor do Senhor, que é o princípio da ciência, o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 3, versículo 15: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como vamos chegar a essa estatura de homem perfeito, a medida completa de Cristo Jesus, se não for pelo ensinamento da palavra, se não for por esses homens que foram capacitados por Deus para nos ensinar, para que nós possamos chegar à estatura completa de Cristo. Louvado seja Deus, desprezando estes homens que Deus levantou dentro da sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Desprezando ir na igreja, nos cultos de doutrina, nos cultos de ensinamento. Muitas vezes saiam só para a igreja para dizer: eu vou buscar a minha bênção. Eu vou buscar hoje a minha vitória. Mas você sai de casa nesse pensamento dizendo: hoje eu vou buscar conhecimento, hoje eu vou buscar sabedoria, hoje eu vou buscar temor de Deus. Sabe o que é que Deus diz para muitos desses que estão nessa posição?
mesmo no capítulo 1 de Provérbios, a partir do versículo 23, ele diz, acatem a minha repreensão, pois eis que vos darei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu vos chamei e vos recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, mas rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, e vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Olha só, a palavra de Deus que está falando estas palavras para nós. Nós precisamos falar de toda a palavra de Deus, pois está escrito na segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus diz na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, na palavra do Senhor, no versículo de número 17. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que há de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Deus fala para as nossas vidas coisas que hoje nós temos feito, rejeitados pastores, rejeitado o ensinamento da palavra. Mas Deus diz para nós amar nossos pastores, obedecer nossos pastores. E isso não é gemendo, porque Ele diz, se for assim, não vos será útil. Louvado seja Deus. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo de número 6, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem quer que recebe por filho. Ele diz no versículo 7, se suportai a correção, Deus vos tratará como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8, mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Olha o que as Escrituras diz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, ele relata de uma dissensão que tinha dentro da igreja de Coríntios. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, e outro dizia, eu sou de Cristo. Em todos esses havia um problema, porque eles achavam que só Paulo poderia pastorear eles, ou outro só Apolo, e outro só dizia, Cristo é que é o meu pastor, eu não tenho pastor, Jesus é meu pastor, como muitos falam. Mas eu quero dizer para você que o que diz que Jesus Cristo é o seu pastor ainda é o pior de todos. Porque ele só tem Cristo como pastor, não obedece os seus pastores. E como você vai chegar ao conhecimento se você não obedece os pastores, não obedece os profetas, os evangelistas e os mestres que estão ensinando na congregação? Eu preciso chegar a uma humildade de aprender a sentar e dizer, eu preciso de conhecimento, porque conhecimento é melhor do que ouro,
é melhor do que prata, é melhor do que qualquer riqueza deste mundo. Outros dizem, eu já sou sábio, eu já conheço tudo. Pois a Bíblia te diz assim, nesse dia, louvado seja o nome santo do Senhor, capítulo 3, versículo de número 7 do livro de Provérbios. Esse versículo 7 diz, não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para teu corpo e vigor para os teus ossos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus de todas as formas, Ele tem lutado para que a humanidade chegue ao conhecimento da verdade, para que a humanidade seja salva. Mas os tolos estão desprezando o conhecimento e a sabedoria. Estão desprezando a instrução de Deus, só porque acha que Deus não vai usar os homens, mas são homens que são enviados. Deus envia homens de todos os lugares para que assim a sua igreja seja edificada, para que a sua igreja seja santificada pela palavra, para que sua igreja seja consolada. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o desejo de Deus, diz a palavra do Senhor, que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Mas se nós continuarmos como os loucos, desprezando a instrução do Senhor, então o Senhor, naquele dia que nós clamarmos a Ele, Ele diz que não vai responder. E se nós buscarmos Ele de madrugada, Ele, porém, diz, vocês não vão me achar, mas vão me achar como está escrito em Jeremias, no capítulo de número 29. Quando me buscardes de todo o vosso coração, diz na sua palavra. Porque o Senhor é um Deus que conhece o pensamento dos homens. Ele diz que nesse capítulo 29 de Jeremias, a partir do versículo 11, ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dá o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu os ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarde com todo o vosso coração. E ele continua no versículo 14, diz, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar a vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. O povo estava lá na Babilônia, foi transportado por lá porque eles não obedeceram o Senhor. Por causa da sua insensatez, não dá ouvido aos profetas, porque o profeta Jeremias falou ao povo para se arrepender, falou com o rei, e eles não deram ouvido e foram transportados. Assim também nós nos dias de hoje, se nós não dermos ouvido aos seus profetas, aos seus pastores, aos seus evangelistas, aos seus apóstolos, aos seus mestres enviados por Deus, então nós vamos para um lugar onde nós não vamos querer ir, onde não está separado para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Porque quem não obedece ao Senhor é para o lago de fogo. É para lá, mas para os que obedecem, para os que ouvem a palavra do Senhor, para quem sujeita a estas palavras, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus preparou uma eternidade, Ele diz um reino que está preparado desde a fundação do mundo, é para os santos, são para os que obedecem. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Então nós podemos ver na carta de Tiago, louvado seja o nome santo do Senhor que vive e que reina eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor.
que o Senhor, Ele ama os homens. Ele entregou o seu Filho Jesus para que todos creiam nele. E ele fala sobre a sabedoria. Ele diz que sejam cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Ele diz que a sabedoria do mundo é animal e diabólica. Ele fala isso no capítulo 3, versículo de número 15. Louvado seja Deus, aleluias. Mas ele diz no versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente ele diz é pura, depois é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele diz, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, eu te rogo nesse momento, Senhor da glória, que o Senhor, Pai, derrame do Teu Espírito abundantemente sobre as nossas vidas. Que a Tua graça, Senhor, se manifeste através de nós, Pai, para a obediência da Tua palavra, para que nós não sejamos ouvintes esquecidos, Senhor, mas que nós sejamos cumpridores da Tua palavra. Deus amado, querido, capacita-nos a obedecer a Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te peço, para que até que nós cheguemos à estatura completa do Teu Filho Jesus, Pai. Então nos dar essa sabedoria, nos dar esta graça, Pai, para que possamos alcançar o reino prometido que está preparado desde a fundação do mundo, Papai. Que nós não sejamos contados com os bodes, mas com as Tuas ovelhas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.